Uma tribuna livre direto dos estúdios da TV, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Você pode procurar www.guarulhosweb.com.br. Está aí o site mais acessado de Guarulhos. E logo na primeira página, dá uma olhada lá, ó. Já tem a entrevista aqui feita aqui nos nossos estúdios, já é postado na primeira página. E você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Um abraço para o Decinho Pompeu, o nosso amigo Ernesto Zanon, o Danilo Sanches, eles que são responsáveis pelo site mais acessado, com as notícias mais atualizadas da cidade de Guarulhos, além de uma grande equipe que trabalham muito. Também queremos falar sobre a MXT Shop. Isso é esse site aí, dá uma olhada, nosso parceiro, e você pode comprar diretamente da sua casa com os melhores preços, ou então você vai diretamente diretamente na loja que fica ali, nossa, eu esqueci o nome da Sérgio, daqui a pouco eu passo, na Luiz Gama 241, lembrei o nome vai lá e você vai encontrar preços ótimos. Também queremos mandar um abraço para o presidente da ACE Guarulhos, o William Panek, que olha, ele está convidando você que é microempresário, você empreendedor, vá lá conhecer, porque eles têm uma gama de produtos importantíssimos que vai ajudar a sua vida e a vida do seu comércio. Olha, tem soluções em telefonia, soluções digitais, coisa incrível. Vai lá e fala que você viu essa propaganda aqui na nossa Tribuna Livre e você vai receber um prêmio muito, muito especial. E você, além de estar ajudando a gente a divulgar esse espaço democrático. Bom, estamos em ano eleitoral e Guarulhos só tem a nossa TV aqui que acaba discutindo um pouquinho mais de política e não é tão conhecida como as grandes redes. Então, nós temos que fazer o que a gente pode aqui para divulgar e passar informações para vocês. E eu entrevistei muitos pré-candidatos a vereador, entrevistei todos os pré-candidatos a prefeito e os pré-candidatos a vereador estão precisando de muita informação. E nós tivemos a felicidade de conhecer o Marlon Leles e, através dele, conhecer a comissão que vai tentar trabalhar, trazer informação e tentar combater a corrupção que existe na cidade de Guarulhos, dentro das limitações que existem, mas com muita energia. Então vamos dar boa noite para o nosso presidente da comissão que vai tentar diminuir a corrupção em Guarulhos com relação às eleições de 2016. É o doutor Francisco dos Santos Nascimento. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso. A OAB, a comissão em nome da Ordem dos Advogados do Brasil em Guarulhos, agradece o seu convite. E para nós é uma grande alegria bater esse papo aqui para tentar esclarecer alguns pontos aí ao cidadão e também aos pré-candidatos que vão compor a eleição majoritária e também minoritária em Guarulhos, ou seja, candidatos a vereadores, prefeitos e por aí vai. E na ponta ainda do lado do doutor Francisco está o doutor Jurandir Ramos de Souza. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui e o objetivo é levar as informações ao público em geral para que nas próximas eleições eles tenham maior consciência na hora do seu voto. Do meu lado esquerdo aqui, o nosso amigo já esteve no nosso programa algumas vezes, debatendo vários assuntos. Doutor Marlon Leles de Oliveira. Boa noite, doutor. Boa noite, Samuel. Boa noite a você que nos assiste. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para poder debater um tema que é tão querido para nós. Eleições limpas. A gente sempre espera que o candidato respeite a lei, que o partido dê a ele suporte para que ele seja um candidato ético, dentro da legislação. Porque, Roberto, a gente sempre fala todos os anos, não cumpriu a lei, não é a OAB, não é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, que vai punir o candidato. Quem pune o candidato é a Justiça Eleitoral. Para isso tem as resoluções, tem as normas, e a gente está aqui na Comissão de Combate à Corrupção no processo eleitoral da OAB, na presidência do Dr. Francisco e do Dr. Mário, nosso vice-presidente, acompanhando isso e dando nossa contribuição para a cidadania.
Na ponta, doutor Mário Franco, ele que é vice-presidente dessa comissão, que vai ter muito trabalho. Espero que tenha sucesso. Boa noite, doutor Mário. Boa noite. A Comissão de Combate à Corrupção já existia. A OAB tem uma preocupação muito grande com a lisura nas eleições e nessa gestão nós estamos de uma forma mais ativa, né, tomando medidas de conscientização, de informação e mais tarde de encaminhamento de denúncias, de reclamações, de candidaturas e posturas indevidas, e esse é o trabalho que nós estamos nos propondo agora. Essa é uma oportunidade, não é? É um trabalho também, faz parte do nosso trabalho da conscientização do povo, está aqui nessa entrevista. Logo no começo do programa, eu queria deixar aqui um e-mail, né? Ô Bia, depois se você conseguir colocar aí, o e-mail para você, denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br, denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br. Você vai poder também denunciar ou até tirar alguma dúvida ou pegar mais informações. De repente, pode te ajudar muito. Ó, tá aqui, ó. Dá uma olhada, a Bia, a Bia já colocou. OAB Guarulhos. Tá faltando, Bia. Denúncia eleitoral oabguarulhos.org.br. Mas uma pergunta interessante. Nós podemos começar com essa pergunta. Será que todos sabem o que pode e o que não pode fazer, o que é legal e o que não é ilegal? Quem pode começar essa discussão? Presidente? É uma boa pergunta. Será que ele sabe o que é? É uma grande pergunta. Porque mesmo não sabendo, não o isenta. Não, a ignorância... A ninguém é excusável o conhecimento da lei. Ele não pode falar assim, mas eu não sabia. Ele vai ser processado da mesma forma. Com certeza. Vai e deve ser processado. Porque se ele não sabia, o seu dever é procurar saber. Acima de tudo. Assim diz a Constituição. Então nós temos alguns aspectos, que nós chamamos realmente, se você cometer, será crime. O doutor Marlon, ele está um pouco mais tecnicamente preparado para isso, porque na realidade nós aqui não somos mestres em direito eleitoral, né? Mas alguns dados bastante curiosos, aqueles pré-candidatos ou candidatos que estão acostumados a dar um brindezinho, como uma caneta, como uma camiseta, um boné, essas coisas de sempre que eles adoram fazer, isso não pode. Aliás, pouquíssimo, eu diria para você o que pode. O que pode? Ele pode fazer uma campanha limpa, não é? Ter realmente a sua intenção em fazer algo pelo Poder Legislativo, ele vai representar o Poder Legislativo. É isso que ele deve se focar, em fazer uma campanha íntegra, uma campanha limpa. Agora o nosso colega ele pode esmiuçar um pouco mais isso. Ele é o craque na matéria. Antes da questão técnica, é importante você saber o seguinte. Os partidos... Olhando naquela câmera, doutor, aí o pessoal já... Ok. Vem um pouquinho mais para cá. Você suporte. Vem um pouquinho mais para cá. Os partidos devem dar suporte para os seus pré-candidatos e os seus candidatos. Não é? Todo partido tem lá o seu corpo jurídico e eles devem estar aptos a esclarecer ao candidato o que pode e o que não pode. De modo que se um candidato alegar desconhecimento, ou ele foi desamparado pelo partido, ou ele não está falando a verdade. Porque, obrigatoriamente, sendo candidato, ele é informado a respeito da legislação eleitoral. Aliás, ele não pode pretender um cargo político sem se inteirar minimamente do que é sua obrigação jurídica, ética, política, coisas dessa natureza. Então, como disse o doutor Francisco, o doutor Marlon, ele atua há muitos anos nessa área e ele já, por essa militância, inclusive, ele compõe essa comissão. Perfeito. E ele é a pessoa apta a dar esses esclarecimentos mais técnicos. Então,
Não, Fica à eu fiquei vontade. agora. Você viu, né? Nossa, muito lisonjeado. Obrigado, doutor Francisco, doutor Mário. Ah, aliás, deixa eu só marcar aqui, ó. Já que ele. Vou te deixar mais ainda. Mais Inflado. preocupado aí, ó. A Val Caliço fala: boa noite, Roberto, e a todos os convidados. Sou fã número 1 do programa. Parabéns ao professor Marlon pela cartilha. Um abraço e não esqueça, professor Marlon, do próximo curso Gestão de Conflito. Estamos aguardando. O A Val Caliço. Val, obrigado pelo carinho. Gestão de conflito vem já agora para agosto, já sei que já está nos ouvindo. Doutor Francisco traz uma coisa fundamental. O candidato não procede dentro do processo eleitoral porque os partidos são obrigados por lei a trazer a informação para o candidato. Nisso o doutor Mário foi muito feliz em completar o doutor Francisco nesse sentido. Às vezes, o partido, doutor Mário, não tem um corpo jurídico técnico como a gente gostaria que tivesse. A gente sempre pede aos partidos que constituam um corpo jurídico para a majoritária, quando tiver, e para a proporcional. Porque o que pode? Eu acho que o doutor Francisco deu uma deixa que eu já vou resumir a cartilha. Dá licença? Por favor. A nossa cartilha de olho nas eleições. O candidato, ele pode fazer um material impresso ou em adesivo, até a metragem de 0,5 metro quadrado, e aí pede a sua assessoria para ir na matemática calcular a área. Eu já vi alguns banners na cidade, inclusive um candidato a vereador, que é vereador com mandato, já fez o comitê dele. E uma prefeita. Pô, né, pode e uma falar, doutor, prefeita, pode falar. né, E uma prefeita Não, também prefeito que fez nós o comitê, estamos já eu trabalhando para... para olhar com carinho. Com né? certeza. Passei perto, olhei a metragem da expressão comitê do vereador, já está muito acima do 0,5 metro quadrado. Exatamente. Então ele vai gastar um outro dinheiro para fazer a fachada de novo. E já vai ser multado se a denúncia Se for a feita denúncia for certamente. procedente. Pode colocar esse material nas casas das pessoas, desde que as pessoas autorizem. Se a pessoa for o locatário, tem que autorizar por escrito e mostrar que ela é o responsável pelo imóvel. Se ela é o proprietário, tem que fazer a mesma demonstração. E tomar um cuidado aos candidatos, que às vezes sai pegando numa folhinha, Roberto, a autorização de qualquer pessoa que atende a campainha. Sem se preocupar se a pessoa é o responsável pelo imóvel, É menor, se é menor, se é maior, se tem um documento de identidade. Porque numa denúncia, qual é a defesa do candidato? Já estou até ajudando o candidato. Sim. É este material de autorização. E onde, ele pode pegar isso onde, doutor? Essa cartilha ele É importante, baixa, hein? ele baixa no site da OAB, né? oabguarulhos.org.br, ou ele pode também baixar pelo site do MCCE. As duas entidades colocaram a cartilha no seu site. O MCCE é mcce.org.br. mcce.org.br. Esse é o site que pode baixar essa cartilha. ou De o olho site nas das eleições. Regras básicas para as eleições limpas 2016. O pessoal do Facebook também pode acompanhar. O pessoal aqui da TV E Guarulhos. se não conseguir baixar, é só mandar e-mail para nós. Isso. Fácil, a gente manda. Nos carros, vai ter uma grande confusão na metragem nos carros. Os carros, a pessoa pode fazer o microfilmagem não, perfurado, né? Isso. No vidro traseiro todo do carro. Agora, se fizer adesivo, tem um porém. Ele só pode ter 50 por 40. Então, Olha. essa é a metragem não é 0,5 metro de adesivo para colocar no carro. É 50 por 40, que eu fiz um cálculo de área outro dia, dá 20 centímetros quadrados. É o máximo que ele pode usar de adesivo. Se ele for Não, repete, isso é importante isso aí. Está na legislação. Certo? Se não falha a memória, no O artigo carro, ele não 38. pode ser todo envelopado. Nem pensar. Não pode. Se Nem ele- pensar. Nem pensar. Se ele botar 2 adesivos, já caracterizou a envelopagem. Vai ser denunciado, poderá ser multado. E aqui uma observação interessante, que os taxistas, para ganharem um dinheirinho a mais, eles costumam fazer isso. Não pode. Não pode. Não pode em ônibus, não pode em carro particular, não pode taxista, não pode. Não adianta. A lei é muito clara, como disse o doutor Marlon. É expressamente proibido. Você vai ser multado. Na reincidência, essa multa ela dobra um pouco mais. E se você insistir, você vai ter maiores problemas, podendo até ter o registro cassado. Deixa eu só registrar o pessoal que está nos acompanhando. A Filomena Ganã, a Ravena dos Pimentas, o Marquinhos dos Pimentas, está mandando um abraço para nós.
registrei a pergunta dela. O Alceu Júnior. Boa noite, Samuel, e a todos do programa. Manda um abraço pro doutor Mário. Fala que é o Alceu. Obrigado. Boa noite, Alceu. Falou que conhece você. De vez em quando ele visita o escritório. A Ele é Jéssica assessor de um político. se eu não me engano, do Soltura, Eduardo Soltura, se eu não me engano. do A Valcalisto nos acompanhando. O Eduardo Eguchi está perguntando, boa noite aos convidados. Um candidato pode contratar um veículo de comunicação para melhorar sua imagem perante os eleitores? Um veículo de comunicação não, né? Não, claro que não. Ele pode contratar uma agência. A partir do dia, salvo Eu acho que engano, ele foi irônico. Você foi É, irônico. pode ser. Você foi O irônico. que ele não foi? quis dizer com veículo de Veículo, comunicação? peça que ele Poderia ser um Porque esclareça o a veículo de primeira ideia que comunicação. veio na minha cabeça foi um carro de som. carro de som. Então, Não é- Me veio uma agência. Pois é. A agência seria mais prudente. Ô, né? Eduardo, o presidente da comissão está pedindo para você esclarecer o que seria um veículo de comunicação. Vamos É, imaginar, Roberto, Se for o carro de som, ele não. está pensando num veículo, uma mídia. Certo? Na mídia, seria o normal. Comete abuso de poder mediático. Aí. Sabe alguns jornais que se dedicam exclusivamente a uma determinada candidatura? Doutor Jurandir está quietinho lá. Ele tá... Eu estou só observando, são os mestres da mesa. Então, por exemplo, alguns candidatos a prefeito, a vereador, ganham a querência de um determinado veículo de comunicação que toda a matéria fala dele. Vira e mexe e cita ele. Isso caracteriza abuso de poder econômico. Porque no processo eleitoral, e mesmo agora na pré-campanha, você disse que entrevistou vários pré-candidatos. Você teve que tomar um cuidado de chamar uma Todos. representação significativa. Os prefeitos todos, os vereadores, um Um percentual pouco de cada... de cada partido para Exato. contemplar todo mundo. Agora tem veículos de comunicação que põem na capa notícia do determinado candidato e lá no meio uma notinha pequenininha de um outro só para dizer que foi isento na matéria. Não, isso é denunciado e avaliado pelo Ministério Público, caracteriza abuso de poder mediático. Pode não só ter multa, como até ter cassação do registro da candidatura. Olha que coisa importante. Exatamente. O Rafael Garcia está perguntando para os doutores. Boa noite ao Marlon Leles de Oliveira. Você está bem na fita, hein? Sabe o nome Obrigado. completo? Olha, uma pessoa excepcional. E a você, Roberto, e a todos. E ele pergunta, qual financiamento eleitoral seria o ideal para inibir a corrupção? Financiamento eleitoral. Aí já é uma Não, questão, Vamos, já não é doutor. uma questão da lei, né? Talvez ele queira uma opinião Sim. Que de talvez não caiba aqui. ou caiba, mas não está afeta à lei, porque houve alteração agora, recentemente, de que o financiamento de campanha deixou de ser feito por empresas. Pessoas jurídicas. É Agora pessoas só jurídicas. física. Pessoa física tem um limite autorização- também, É um né? limite. Foi imposto um limite, autorização apenas para pessoas físicas, com determinado limite, inclusive baseado no faturamento. E no imposto Não é de na renda, se eu renda não da me pessoa, engano, no né? imposto de Para renda. fazer o Até cruzamento. 10% da declaração do imposto sobre a renda do ano anterior. Isso é o que ocorre hoje, não é? Agora, a discussão sobre o que é o ideal, aí isso já demanda um estudo mais aprofundado. né? Doutor Francisco, vocês podem, inclusive, cortar ou então falar, mas o doutor Francisco falou uma coisa importante. Não dá, por exemplo, para eu pegar o doutor Francisco e falar assim, doutor Francisco, doa 1 milhão para mim, se ele não ganhou o suficiente o ano passado. Para doar 1 milhão, né? obviamente. Para doar, é isso? É isso mesmo. E eu posso, inclusive, ser penalizado em 100 vezes o que ultrapassar a doação. Então isso é importante você, que de repente a pessoa fala, olha, Tá certo, pega doutor R$1.000 e doa na minha campanha. Tipo, o que estão dizendo não é que é pode assim que acontecer. funciona. Por favor, Não, doutor. uma coisa super importante. Pode ocorrer também do candidato se valer do CPF de Pra fazer um doação. eleitor para simular até uma doação. O que causará, com certeza, problemas para o eleitor e para o candidato. Então, de repente, se a pessoa chegar para o senhor e pedir, me empresta o seu CPF porque eu vou fazer uma doação. E se Se aquela eu não doação, tiver com um lastro no meu imposto de renda e não se você for, ganhou pouco, estava desempregado ano passado, é isso. Você vai ter problemas fatalmente com a eu lei. terei problema, inclusive na parte penal. que qual o problema penal que a pessoa pode ter, doutor?
responder assim? Ela pode ter que contratar, gastar com... Não, no resto, nesse Ela vai aspecto, gastar sim, um com certeza. advogado, com certeza. Ela vai pagar muito. Muito. E o que a doação será insignificante diante do custo que ela vai ter para poder se livrar A primeira coisa, desse crime Roberto, eleitoral. que a gente, nesse caso aí, quando mudou a legislação, e depois eu já vou palpitar na nova reforma política que já vem aí, está dentro da pergunta do nosso telespectador, quando mudou a legislação foi para coibir os caixas 2, que está aí no Lava Jato. As empresas se beneficiaram largamente, os partidos. Hoje nós temos o Lava Jato para nos exemplificar o que a gente não deve fazer na política. E quando você dá 10% no máximo de doação de pessoa física, ela tem que ter renda no ano anterior e declarado isto para poder fazer esses 10%. Não adianta eu ser parceiro de um candidato, apoiador, sendo grupo de trabalho, empresto o CPF, entrou um dinheiro aí que foi doado, mas o doador não pode aparecer. Isso acontece em campanha, você conhece isso muito bem. Aí, então eu empresto meu CPF, mas eu não me atento que eu não tenho limite para declarar imposto de renda. Aquele lá? Eu sou isento. Que a grande maioria das pessoas, o pessoal não sabe, mas grande parcela da população brasileira ganha menos de R$2.000. Sim, certamente. E é isento de declarar imposto de renda. E aí? E aí ele vai responder criminalmente por lavagem de dinheiro. Não, pera um pouquinho. Ele não pode alegar inocência. Não pode. Se eu ganhei menos de R$2.000, eu posso fazer uma doação? Não. Não. Não, pode fazer, mas no limite... Não, imagine o seguinte, Então ter imagine o seguinte, você compatível- financia um apartamento pela Caixa Econômica Federal. Certo. Muito bem. Aí, você pagou cerca de R$30.000 por esse apartamento. Certo. Aí você faz uma declaração de isento. O que você acha que vai acontecer? Não vai conseguir o financiamento. Vai dar problema. Vai dar Vai ter problema. ajuste, né? É o caso Você que vai o ter que doutor Mário... informar a origem do Exatamente. seu Você vai ter patrimônio. que... Você tem que Gente, justificar. vamos prestar atenção. Então você nisso. não vai pegar uma pessoa inocente, me ajuda aqui, isso é má fé, é crime, essa pessoa ela não pode entrar nisso, de maneira nenhuma. E responde ambos, candidato exatamente. e eleitor. Não, É só que o candidato tem dinheiro, você não tem. Tem que tomar muito cuidado. muito E cuidado, aí, para os muito. candidatos honestos, que vão receber algumas doações, vale uma dica, Roberto. Não é falta... não fica constrangido. Peça ao seu doador o espelho do seu imposto de Imposto de renda. renda. Sim. Para averiguar Verificar a origem, o limite Exato. sua pode origem. doar. O cara declarou R$100.000 ano passado, ele pode doar 10 mil. Isso. Então, até 10 Pera mil, um pouquinho, repete essa informação, é importantíssima. Uma- Presta atenção. uma pessoa física declarou no ano anterior R$100.000 por imposto de renda, Aham. sua declaração bruta foi R$100.000, ele poderá doar até 10 mil. Não é 10 mil para cada candidato. É só no até limite 10 mil. 10 mil, Ou seja, para é 10%. ele pode pegar esses 10 mil e doar para 20 candidatos, R$500 para cada um. Isso é taxativo na Lembra lei, que o não Michel pode ser 11 nem Temer está 12. respondendo o processo e está inelegível para 2018. Ele teve julgamento colegiado porque ele doou acima do limite. Ele poderia doar 80 mil, ele doou 100 mil. Gente, deixa eu só marcar aqui rapidamente. O nosso amigo, o doutor Eduardo Kamei Yukizaki, está mandando um abraço ao querido amigo Marlon Leles e a toda a Grande bancada. amigo. O Igor Mamed também está mandando um abraço para o doutor Marlon. O Pedro Marques, que faz uma série de perguntas, né? O Décio Pompeu mandando um abraço para nós também. A Maria José Pereira Costa, boa noite, Samuel, e a cada cada dia o seu programa fica melhor. Um abraço a todos da bancada. O Pedro Marques pergunta, vamos ver se vocês sabem, que dia libera as informações dos candidatos no site do TSE? Alguns já estão liberados, mas não apareceu ainda a Guarulhos. Alguém tem essa informação? Isso vai depender, Igor, né? Pedro Marques. Pedro Marques. Isso vai depender de como os partidos já entraram com os pedidos de registro. Na medida que o cartório eleitoral vai liberando os registros, vai entrando no site e fica disponível. E aí tem um detalhe fundamental. Depois que o TSE libera o registro daquele candidato, qualquer um da população tem 5 dias corridos para apresentar denúncia de impugnação ao Ministério Público. Então é bom aí o Pedro que está acompanhando, você entra no site do TSE, eleições 2016, acha a cidade de Guarulhos
à medida que for sendo liberados os candidatos, então você pode ver, se algum candidato você conhece que é ficha suja, que responde processo dentro da lei da ficha limpa, você pode apresentar a denúncia. Fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui falando sobre corrupção eleitoral e como evitá-la. Rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. O programa Tribuna ele vai começar batendo, são muitas questões aqui, então já vou registrar aqui, o Pedro Marques está agradecendo as respostas, o Rafael Garcia também agradecendo a resposta, a Maria José, já fiz curso com o Marlon, aprendi muito. Olha só, muita gente aqui já fazendo, a Norma Nonato Cunha, boa noite para todos e abraço ao Marlon. Gilberto Ramiro, Roberto, desculpe, liguei a TV agora, peço ao grupo para esclarecer sobre carro de som, o que é permitido. O doutor vai responder aqui, a Priscila Andrade, doutor Mário Franco, excelente advogado. Opa!
A Ravena, Priscila é parabéns amiga, ao doutor Mal. suspeita. É suspeito. Não, quando é bom, os amigos também falam a verdade, né? É verdade. Então, são várias questões. Aqui quero agradecer a presença de todos. Eu estava falando com os doutores aqui, muitas perguntas a gente não vai conseguir responder direitinho, mas eles estão se comprometendo a depois entrar até no site aqui, na minha página, e responder as questões. Doutor Francisco, inclusive, já separou aqui uma página para responder o Gilberto Ramiro. Roberto, peça ao grupo para esclarecer sobre carros de som. O que é permitido? Doutor Marlon, por favor, faço questão que ele O carro de responda. som tem que tomar muito cuidado para não caracterizar mini trio elétrico ou trio elétrico. Qual a diferença? A diferença é gritante, É a o som. capacidade do watts. Exatamente. Ah, é? Até 10.000 watts é carro de som. Aqueles caminhãozões. Necas. Não pode. Isso é trio elétrico. Hoje eu passando na rua, eu vi um cara anunciando o seu mini trio elétrico. Uma pequena picape, um palcozinho em cima e várias caixas de som. Isso não pode. Então o carro de som é um carro normal de passeio, que o particular normalmente aluga por candidato, ou faz a doação em bem estimado, para o candidato usar na campanha, botando aquela caixa de som, aquilo que todo mundo está habituado. Que quando dá 8 horas da manhã, te acorda com o jingle do candidato e você liga desesperado. Se bem que hoje em dia tem os carros pequenos que são terríveis, não? Mas aí vem uma questão. Numa denúncia, a Justiça Eleitoral vê o carro, vê a capacidade dos watts, até 10.000 watts. Seria, no máximo, 90 decibéis de altura, 120 já é um exagero. Que é o tolerável até pela legislação do silêncio ambiental. Exato. Então, acima disso, ele entra na condição de 10.001 a 20.000 a mini trio, de 20.001 a 30.000 ou mais a trio elétrico. Olha, são tantas questões aqui, a gente já está esquecendo por que eu chamei eles aqui. Na verdade, eles vão fazer 3 palestras importantes para que todos... tem perguntas interessantíssimas Na aqui do realidade, argentino. são 7. São 7 palestras? São 7, porque nós vamos Então, vamos lá, ministrar vamos lá. 4 na ACM. Então, por favor, já vamos falar as datas aí. Nós temos o dia 5/8, 17/8 e 31/8 na Casa dos Advogados. E onde Ou seja, fica? na OAB Guarulhos, Rua IP, número 201. 201. A Rua IP fica ali atrás do Fórum de Guarulhos. Isso, é a terceira esquerda. E qual vai ser o horário? A partir das 19 horas. Das 19 horas. 19 horas. Para entrar, paga alguma coisa? Não, é totalmente... Basta ter interesse. Não, é verdade, é importante. Não, absolutamente. É um serviço da ordem Opa. à sociedade. É o propósito da nossa comissão, na verdade. Qualquer né? pessoa que pode entrar? Qualquer pessoa precisa fazer a inscrição, não precisa? Não precisa? É livre, então, é livre. pré-candidatos, Aliás, Roberto, eleitores. Nós fizemos, através de ofício, convite para alguns partidos, para pré-candidatos e cidadãos, algumas entidades estão convidadas a participarem e debaterem, né? Efetuarem perguntas, evidentemente. O doutor Marlon vai estar lá, o doutor Paulo Magalhães também e o doutor Alexandre Gonçalves Ramos, Muito que são pessoas que conhecem profundamente o direito eleitoral. 5 de agosto, 5 de Isso. agosto, 17 de agosto, E 31 de agosto. E aí 31 de nós agosto. temos 19 de agosto, 25 de agosto, 15 de setembro e 23 de setembro. Sendo que no dia 19 e no dia 25 será uma parceria da OAB com a ACM. Aí nós vamos destacar que, por uma questão social, essas palestras na ACM são para cidadãos, não envolve partido político, é por uma orientação, né? Para que não tenha, né, evidentemente, nenhum problema, é somente para cidadãos, aquelas pessoas que querem saber como é que funciona. Então, um Por ponto favor. aqui Por com favor. relação ao Dr. carro Mário. de som. O carro de som, o senhor falou o seguinte, que um cidadão pode doar um carro de som. É isso, né? O carro de som é considerado doação? E se for, como é que avalia o valor dessa doação? Interessante. Não é? Verdade. E ainda mais, se não pode doação por pessoa jurídica,
e esse carro está registrado no nome de uma pessoa jurídica, isso é uma doação irregular? Com certeza. Então vamos lá. Eu disse que eu ia criar uma confusão. Primeiro, reforçando o convite para a palestra, tá? É muito importante. O doutor Francisco já deixou a casa aberta, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Você que tem interesse de acompanhar e de ajudar a fiscalizar aí no seu bairro, venha assistir essas palestras. Nós vamos tratar do que pode e o que não pode, quais são as responsabilidades dos candidatos, a prestação de contas, a arrecadação financeira, as alterações da legislação eleitoral, as mais importantes, e como que você, eleitor, aí na sua realidade, pode nos ajudar nessa fiscalização. E quando você mandar o seu material, você tem que mandar com uma prova, uma foto, uma filmagem daquilo que está acontecendo, mandando para o nosso e-mail denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br. Inclusive a sua identificação da pessoa. Né? Aí vem um detalhe fundamental, doutor Jurandir. Todo mundo que fizer denúncia vai se identificar para nós da comissão. Mas a comissão é que assume a denúncia. Isso, porque as pessoas podem ter medo, doutor. Isso, a pessoa ficará anônima na denúncia. Perfeito. O doutor Francisco, pela comissão da OAB, eu pelo MCCE, nós dois vamos nos responsabilizar pela denúncia. Doutor Mário, o doutor Jurandir. Por isso que ela precisa ser bem calçada. Bem precisa calçada de prova nas provas, material para que a denúncia possa possamos ser encaminhada. encaminhar. Né? Deixa, então, Bia, coloca aí de novo, é denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br. Deixa aí um pouquinho, ó, oabguarulhos.org.br. Deixa um pouquinho aí, que através desse e-mail a pessoa pode fazer a denúncia. Pode fazer a denúncia. Ou se ela tiver alguma dúvida, mande, a gente entra em contato, faz um jeito. Agora, a questão do doutor Mário. O carro de som, quando tem um limite de 10%, mas o indivíduo que tem um veículo, veículo particular, não de empresa, ele pode, no apoiamento de um candidato, oferecer para adesivar, mas oferecer para botar um som no carro para ele sair andando. Ele quer dar um apoio ao candidato da preferência dele. O que o candidato tem que fazer? Tem um termo de doação de bem estimável. Ele faz esse termo, ele emite um recibo eleitoral e vai declarar esse material. Tem que declarar o motorista, o carro, a gasolina e o custo para montar um carro. Eu posso emprestar? Não. Não pode. Não, só, eu tenho uma empresa. Não pode. Não pode. Ó, se emprestar, o conceito é, eu emprestei para o candidato. Você vai emprestar mediante termo de doação de bens estimados. Você não está doando o seu carro para o candidato. Você está doando o uso naquele período eleitoral para fins eleitoral. Quando termina a campanha, você caracteriza o carro, ele volta sendo seu. Ele já é seu, né? Porque é você que vai andar com ele. O doutor Mário coloca uma pegadinha. O carro está no nome da empresa. Porque às vezes eu tenho uma microempresa, eu trabalho com carro, então eu tirei o carro no nome da microempresa, que é mais barato, etc, etc. Eu posso emprestar para o meu candidato? Não, porque está na doação vedada. É verdade. É personalidade jurídica. Só pode doar o carro. Agora, é diferente daquela empresa que tem carros para alugar, que o candidato vai lá e aluga o carro de som. É bem diferente. Uma prestação de serviço. Mas mesmo assim ele vai ter que prestar conta. Ele vai ter que prestar quanto conta. Ele pagou, nota fiscal, tudo. Aí não é doação de bens estimados. Ele está contratando um serviço. Exatamente. Eu tenho uma empresa que faz isto. Tem uma prestadora de serviço para essa finalidade. Olha, eu acho que está bem claro esse ponto. Agora tem um ponto aqui que eu acho muito legal, que é bom vocês discutir. O nosso amigo argentino. Seu vizinho. Opa. Olha a pergunta que ele fala. Boa noite, Roberto, e boa noite aos convidados. A boca de urna é proibida, mas mesmo assim a última eleição foi realizada e existiram diversas boca de urna. Existe alguma forma de proibição e punição? O que vocês estão planejando para essa boca de urna que todo mundo está dizendo que vai ter? Olha, Roberto, a melhor forma, e lamentavelmente nós sabemos que isso, tristemente, que isso não é possível, é o cidadão se conscientizar que ele precisa exercer o seu direito de cidadania, que ele precisa colaborar para que ele tenha políticos decentes que possam efetivamente ajudá-lo a construir projetos bons para essa cidade. Mas, por exemplo, a lei proíbe que
determinado candidato pegue uma turminha lá, já que você quer isso de forma bem tranquila, bem clara, e vista todo esse pessoal de papagaio amarelo, por exemplo, e fica lá conversando com... Não pode, isso é proibido. Então, assim, você não pode chegar e falar para alguém, vote em fulano, vote em Beltrano, você não pode agir dessa forma. Mas as pessoas precisam se conscientizar disso. A OAB, ela não tem como fiscalizar isso, é impossível. Essa seria, evidentemente, uma fiscalização da lei. Agora, o que nós pedimos é o seguinte, denuncie. Caso você veja isso, denuncie. Certo, doutor Marlon? Certo. E aí, Quais consequências, digamos que fique claro que houve boca de urna. Ficou caracterizado, o juiz foi lá, pegou 2 ou 3, realmente e aí eu vou te dar distribuindo eu vou te dar uma questão um pouco mais gravosa. Aqueles santinhos que os candidatos têm mania de à noite jogar no colégio eleitoral para não ficar no chão para pessoa sem candidato, vou votar nesse, isso é boca de urna. O último momento que você pode fazer campanha é até a meia-noite do dia anterior. Aí eles pegam e saem jogando. Aí jogando de madrugada. Se um eleitor quiser denunciar esse candidato, basta fotografar, pegar esse material, encaminhar à OAB ou encaminhar ao Ministério Público no dia das eleições, que será configurado um termo de boca de urna. O candidato responde criminalmente. Boca de urna é crime desde antes do governo militar no Brasil, para você ter ideia. É verdade. Sempre foi crime. O eleitor que faz boca de urna, que recebe aquela caixinha para fazer, quando ele é preso, normalmente ele é preso em flagrante, ele perde a primariedade, porque ele comete um crime. É eleitoral, mas é um crime. Importante isso. E ele responde criminalmente para isso. Ele não vai preso, ele vai pagar cesta básica, serviço à comunidade, mas ele perde a condição de réu primário. Olha, isso que o doutor falou, às vezes a gente passa, a gente não percebe. Toda vez que você, de repente, acontece alguma coisa, você é preso, como você é réu primário, você tem algumas vantagens. Quando acontece isso, você tem alguns benefícios, verdade? E quando você entra numa dessa aí, você perde essa condição de réu primário. Numa outra que você entrar, você já não é mais réu primário. É isso, doutor? Você perde os benefícios da lei. Da primariedade. Olha que coisa importante. E o doutor Robson Machado. O Robson Machado, se eu não me engano, ele é de Guarulhos, né? Mas aí ele foi para Nazaré, é isso, Sérgio? Ele é vereador de Nazaré, é isso? Robson E o Robson Machado, parabéns a caro Roberto por mais essa iniciativa. Seu programa presta um grande serviço público. Parabéns a todos os colegas advogados que estão prestando valiosos esclarecimentos. Doutor Robson Machado. Doutor Robson, vereador. Está nos acompanhando. Um amigo da gente de longa data aqui. Um forte abraço para o amigo. E agradecemos aí, né, por ele estar atento. E aproveitando a boca de urna, pois não. O argentino sempre participante ativamente na vida da cidadania dessa cidade. No dia da eleição, Argentina, a OAB vai estar aberta. Vai estar de plantão. Aliás, o plantão da OAB já começa dia 16. Das 9 às 18 horas. Se alguém tiver alguma denúncia, em vez do e-mail, quiser ir pessoalmente à OAB e levar a sua denúncia, vai ter o plantão da denúncia eleitoral de esclarecimento de dúvida para a população. E nos dias da eleição já é tradição da ordem aqui em Guarulhos ficar aberta para receber a denúncia da população de boca de urna, de qualquer outra irregularidade eleitoral. E imediatamente nós encaminhamos a denúncia por petição ao Ministério Público, que sempre numa parceria da OAB, do MCCE com o MP eleitoral, isso é muito rápido. Tanto que em alguns anos que houve boca de urna, a última vez que prenderam o lado A e o lado B, não sei se você lembra, né, foi uma denúncia que chegou para nós, que nós encaminhamos. Então nós temos sempre uma parceria OAB, MCC e o Ministério Público Eleitoral para ser rápido, ágil no dia da eleição. O Pedro Marques ele faz uma pergunta interessante. Na Justiça Eleitoral, quanto tempo leva a denúncia contra um candidato? Por exemplo, se um eleitor quiser denunciar o carro de som, como ele irá acompanhar essa denúncia? É muito rápido. No processo eleitoral, não dura mais do que 3 dias entre a denúncia e a sanção do candidato. Denunciado o carro de som, será citado o candidato para apresentar o carro de som. Se for a altura de som,
né? Então vai ser medido os watts e os decibéis do som. Às vezes é dado o ato flagrante. Está acontecendo, a Justiça Eleitoral tem alguns funcionários que fazem esse trabalho pela cidade. Em anos anteriores, vários candidatos que passou com carro de som em lugar que é vedado pela lei, como delegacia, hospital, igrejas, Assembleia Legislativa, fóruns. O juiz eleitoral mandou apreender. Havia vários no pátio do primeiro DP. Então foi muito rápido. E Dá para ir na igreja também? também não Sim, pode não passar pode. com um carro de som ligado na frente Do da jeito igreja. que nós temos barulho. igreja aqui, É o barulho. é um pouco complicado. Vai ser um silêncio O que eleitoral, não carro de caracteriza som. uma igreja, por exemplo? Antigamente era fácil. A igreja era a igreja católica, ou então aquelas igrejas mais tradicionais. Mas hoje em dia tem várias igrejas pequenas. É um pouco mais complicado, não, doutores? Qualquer lugar de culto, Mas o fato dependendo é isso que eu ia da falar, tem o denominação. culto, tem a... É que igreja ou considerado- assembleia é uma reunião de pessoas com Objetivo. um mesmo Objetivo de objetivo, rezar. né? Não, um objetivo, né? Especificamente nesse sentido de cultuar alguma coisa, etc. Mas aquele conjunto, se aquele conjunto estiver realmente fazendo dessa forma, a verdade é que o processo eleitoral ele tem algumas características muito diferentes do nosso dia a dia. E ele precisa tê-las porque senão vira uma verdadeira balbúrdia. Já com a lei dessa forma, nós temos problema. Você imagina se a lei não proibisse. O que ia acontecer? Rapidamente, E no tempo processual, Roberto, só para completar, por favor. pegando o gancho do Dr. Francisco, antigamente você tinha denúncias contra o candidato de boca de urna, de compra de voto, entrava o processo, ele era eleito, tomava posse, 2, 3 anos depois é que ia ter julgamento. Hoje não. Hoje você entra com a denúncia, em 48 horas, o juiz tem que já ter citado o candidato, ele tem 48 horas para responder, o juiz tem mais 24 horas para sentenciar. Em 72 horas está resolvido, em primeiro grau, a questão. Se ele recorrer para segundo, não demora mais 3 dias, porque tem que dar resposta rápida, porque se ele for impugnado, ele será impugnado antes de fechar as urnas, porque senão ele será subjúdice. Se um candidato for na urna eletrônica subjúdice, ou seja, está sob o processo, sobre questionamento judicial aquela candidatura, os votos que o candidato recebe não são computados, nem para o candidato, nem para o partido. olha que coisa. Fica num vácuo, fica num limbo, Então tem que ser rápido. tem que ser rápido. Pedro Marques, rapidamente, existem voluntários para fiscalizar pela OAB? Como é que vai ser? Vocês vão ganhar? Doutor Mário. Doutor A Mário, gente o senhor tá quer- mais perto. Doutor Estamos Jânio aqui também. solicitando. Não, caiu Tomara aqui que o vai ter microfone. que comprar um Ferrari. Como é que coloca de volta? Tá de ponta cabeça o microfone. É. Tá bom? Tá ouvindo bem aí? Tá ótimo. Então deixa aí, Tá bom? ótimo. Nós estamos abertos. Eu creio que se alguém tiver interesse em Algum Não, mas a ajudar... pessoa quer saber o seu salário, quando você está ganhando. Quanto Ah. o senhor ganha, doutor Mário? Para tanto. Não, primeiro, eu acabei de chegar de viagem, estou dizendo, né, o nosso trabalho como advogado é que nos sustenta, não é? O trabalho na comissão, o trabalho de toda a diretoria da OAB é um trabalho voluntário, né? Nós estamos aqui porque nós temos um interesse nessa causa, não é? Nós trouxemos o Dr. Marlo como especialista no assunto porque nós temos interesse em aprender muito. Da nossa parte tem a vontade, tem essa vontade de combater, de fazer com que a cidade melhore, de fazer com que os políticos melhorem, de fazer com que os eleitores melhorem, não é? E fazer com que as pessoas se interessem. E se alguém se interessar e quiser ajudar a gente, será muito bem-vindo. Um Não tem engenheiro problema pode nenhum. Ajudar, um Pode ajudar. jornalista, um médico, Pode ajudar. Uma dona de casa. Ô, cidadão. Pode ajudar. Ô, cidadão, Nós está estamos... convidado. Aliás, eu queria apresentar aqui uma novidade, eu creio. Se as pessoas se interessarem e nós percebermos que há um número razoável de pessoas interessadas em ajudar nos plantões, não é? Opa. Na fiscalização, nós podemos até estudar uma forma de capacitar essas Eu ia pessoas. perguntar isso, ó, que coisa Não é? bacana. Nós temos esse interesse, porque nós estamos nos capacitando também. Não é? Como eu disse, nós atuamos em várias áreas do direito, não é? Não somos especialistas nessa área, fazemos por paixão, temos um especialista que nos capacita,
não é? E é possível capacitar as pessoas. Se tiverem interesse, nos procurem. Pedro Marques já estava falando assim, opa, põe eu como voluntário para fiscalizar. Pronto, Olha que bacana, tá. opa. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Olha, Quem quiser ser voluntário, Roberto, só se manifestar lá na OAB. Sim. Pode mandar no nosso e-mail que a gente já divulgou. Formando um Uma grupo colocação bom. importante. Por favor, Nós pode falar. estamos aqui como cidadão, Isso. que é muito importante. Eles não são empregados da Não OAB. são empregados nem nada. E Não. qualquer um pode nos ajudar da mesma forma como cidadão e com o objetivo da lisura na campanha política. Olha, e nosso programa já está acabando, doutor. Sabe que, ó, Olha, eles Roberto, falam 1 hora é pra muito você tempo. ter uma ideia, antes de acabar... Eu me achei que lembrei ia agora, ser muito tempo. A Pastoral de Juventude da Diocese de Guarulhos, Ah, né, vai fazer uma atividade de combate ao Caixa 2. Eles estão fazendo uma parceria com estamos o com MCCE, 4 minutos finais aqui. fazendo parceria com o MCCE estadual, porque sabendo da coordenação diocesana que eles divulgaram os folders do MCCE, como combater o Caixa 2, Opa, e a Pastoral de Juventude dessa diocese, essa é a última informação com o pessoal da PJ, vai fazer esse acompanhamento. Então, se você está na sua igreja, na sua escola, na sua empresa, no seu clube, na sua associação, sua ONG, quiser, a gente vai lá fazer palestra, olha que bacana. Capacitar as pessoas. capacitar as pessoas, como Sim. fiscalizar, o que você deve olhar. Se quiser vir ajudar na comissão, como o doutor Mário falou, o doutor Francisco, só vir Vamos lá, falar vamos- com a gente. E é um grande prazer. Vamos tentar fazer rápido aqui. O meu recado é muito especial. A você, pré-candidato, nós estamos de olho em você. Por favor, faça uma eleição limpa. Trabalhe de forma honesta. Porque, acredite, se cair na nossa mão, nós não teremos dó. Não, perfeito. A sociedade exige, Roberto, candidatos ficha limpa. Não só do ponto de vista jurídico, como fala a lei da ficha limpa, mas também do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então, o eleitor é que reúne a Câmara Municipal, é que põe o prefeito na cadeira. Então, o eleitor tem que pensar muito bem na hora de fazer o seu voto. E olhar a vida pregressa do candidato. Voto não é algo para você jogar no lixo. É Voto importante. constrói a democracia. E voto não tem preço, voto tem consequência. Com certeza. Olha, perfeito. Doutor Mário, um minutinho ainda tem? Doutor Jurandir? Ó, por favor, estamos um minutinho para cada um, ó. Vamos lá. Doutor Mário, obrigado por ter vindo. Muito Olha, obrigado. tem perguntas Eu aqui que agradeço. fantásticas. A Sandra Mello perguntou, tem um monte de papel jogado, eu posso denunciar todos que jogaram papel? Pode, Mas, pode, deve. Mas tem um depende onde monte. jogou o papel, né? Na frente da escola. Ah, pode. Pode Até pegar aqui, ó. todos e denunciar. Ó, então, mas eles vão responder. Boa noite a todos. Se todos os santinhos que são jogados nas ruas no dia da eleição é considerado boca de urna, então todos os candidatos devem ser denunciados, porque isso acontece em todas as eleições. Se eu quiser denunciar todos, isso pode? Pode. Ela reúne E como Sim, isso uma decorre reúne- após a denúncia? Ó, Aí depois vai- ele vai responder aqui, porque estamos no final do programa. Sim. Doutor Mário, Bom, doutor Mário Franco, obrigado. Isso. Já foi dito, a OAB está à disposição da população, né? Esse é o nosso intuito, chegar até as pessoas, informar também aos eleitores que eles cometem crime. A eleição limpa depende não só dos candidatos, depende também de quem vota. Está na hora da gente aprender a votar, está na hora da gente escolher melhor os candidatos, não é? Então, nós nos colocamos à disposição e é só nos procurar. Doutor Jurandir, obrigado por senhor ter vindo. De uma forma muito simples, agradecer aqui a oportunidade, a casa. Estamos à disposição de qualquer pessoa que precisar, mas eu quero deixar aqui uma mensagem que eu acho fundamental. O importante não é saber em quem você votou no dia, mas sim como foi o seu candidato antes da eleição e posterior à eleição. Por quê? Porque o seu voto coloca o candidato na Câmara ou no próprio Executivo, normalmente se perde o vínculo. Nós precisamos, como cidadão, acompanhar antes, durante e depois. Olha, Essa fica a minha mensagem. Eu vou pedir para os nossos amigos dar uma olhada aqui nessas perguntas. Tem a pergunta da Milena, que é super interessante. A pessoa que distribui, que jogou o papel, sabe? Ela também é criminosa. Não é só o dono, o santinho, mas a pessoa que O também. dono do Santos. O cidadão. Marlon, obrigado por você ter vindo rapidinho. Não, 10 obrigado. segundos. Eu sei que eu tenho menos. Ó, conta sempre com a gente. Você que nos assiste pode acionar a OAB, o MCCE,
pode nos achar pela rede social, vai ser um grande prazer. E o Roberto, obrigado pela oportunidade. Vamos trazê-lo de novo aqui. Doutor Francisco, espero que possa voltar. Abraço, Obrigado. com certeza nós estamos à disposição, Roberto. Tá certo. Já estouramos nosso tempo. Amanhã esse programa é reprisado das 13h30 às 14h30. Depois só para nossas redes sociais. Aliás, curta a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel, e nos ajude a divulgar esse espaço que também é de você. Vamos trazer essa turma e trazer outros advogados também para falar sobre isso daí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.